O relógio marca 1 hora. Boa tarde para você. Vamos aos destaques desta edição. Em onda roxa, para conter coronavírus, movimento na cidade tem redução. Prefeitura e polícias militares civil fiscalizam o cumprimento de decreto. Economia está sendo atingida, mas empresários buscam saídas para enfrentar desafios. Na edição de hoje você vai conhecer histórias de empreendedores que veem na crise oportunidades de negócios. Crise sanitária completa 1 ano em Caeté. Mas você já parou para pensar em tudo que aconteceu na cidade nesses últimos meses? Chegou o momento de colocar em perspectiva esse 1 ano de coronavírus em Caeté. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Estamos no ar. Reportagens e entrevistas especiais, agora no programa Gustavo Pinheiro. Levando em conta que Caeté tem 45.047 habitantes, dados atualizados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde dão conta de que 2.652 habitantes tomaram ao menos a primeira dose da imunização, o que corresponde a 5,8% da população. Destes, 889 já receberam também a segunda e última aplicação, isto é, 1,9% da população. Portanto, 2.652 doses foram aplicadas desde o início da vacinação contra a Covid-19. E devido à pequena quantidade de imunizantes à disposição, a aplicação segue destinada a determinados grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. É bom lembrar que a Prefeitura de Caeté declarou que não pretende comprar vacinas aqui para o município. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, nesta sexta-feira, está realizando a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 das pessoas com idade acima de 76 anos completos. O local de vacinação está sendo no estacionamento do ginásio poliesportivo. As doses serão aplicadas até logo mais às 3 da tarde. E é imprescindível a apresentação de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinas. E desde o início da pandemia, Caeté registrou 1.057 casos de coronavírus, entre em isolamento domiciliar e recuperados, o que equivale a 2,3% da população do município. E equipes da Prefeitura, Polícia Civil e Polícia Militar estão nas ruas para garantir o cumprimento do decreto que estabeleceu a onda roxa em todos os municípios de Minas Gerais. Apenas serviços essenciais podem funcionar. Boa tarde, Gustavo Pinheiro. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Gustavo Pinheiro. Tenente Lilian, 304 CIA 61 BPM Caeté. Com relação à fiscalização Covid, estamos apoiando a Prefeitura em todas as fiscalizações realizadas, tanto a vigilância sanitária quanto a defesa civil. O que a gente tem sido solicitado, nós estamos atuando em apoio a essas fiscalizações. Estamos realizando também de forma primária a fiscalização da Polícia Militar. Gostaríamos de pedir a colaboração de todos. Estamos com um novo decreto com restrições de circulação de pessoas e contamos com a colaboração da população em virtude dessas novas demandas surgidas em relação ao Covid-19. Obrigada a todos e qualquer demanda estamos sempre à disposição aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, na nossa 304 CIA Caeté. Olá, senhor Gustavo, e olá também a todo o seu público. Aqui é Robert, delegado de polícia de Caeté, e a Polícia Civil, mesmo na onda roxa, continua trabalhando normalmente, o que significa, inclusive, que estamos aqui prontos, apostos para receber todas as denúncias e todas as conduções por infração ao artigo 268 do Código Penal, que é descumprimento de medida sanitária, palavratura dos procedimentos, e estamos também caminhando as investigações de todas as denúncias de funcionamento clandestino dos comércios, de aglomerações e festas também clandestinas, inclusive de inobservância do toque de recolher. A Polícia Civil continua atenta nas suas diligências pela cidade, as quais continuam funcionando também normalmente, a todos os eventuais descumprimentos ao decreto
e estamos aqui, preparados para lutar pela segurança do cidadão, inclusive pela segurança sanitária do cidadão, que envolve a sua saúde e a preservação da vida, que é um dos principais objetivos da Polícia Civil de Minas Gerais. Obrigado. Nesse momento em que o governo estadual, após ouvir a sua equipe técnica da área de saúde, classifica todo o estado de Minas Gerais na onda roxa, impondo assim medidas restritivas mais duras, como o toque de recolher, surgem alguns questionamentos jurídicos, questionando a legitimidade desses atos do poder público. Temos aqui que o preceito da solidariedade, consagrado no artigo 3º, inciso 1º da Constituição da República, que se requer responsabilidade coletiva e social, especialmente diante da situação de emergência sem precedente que vivemos diante da pandemia de Covid-19 e que coloca em risco a saúde pública, por si só, já me parece suficiente para legitimar as medidas impostas pelo Estado de Minas Gerais. Há um ano, estamos convivendo diariamente com os impactos da pandemia de coronavírus. Todos os continentes, o mundo inteiro foi e segue sendo afetado. Caeté e seus cerca de 45 mil habitantes, um ano depois da chegada do vírus ao município, ainda tem muita luta pela frente. Maria Pinheiro, boa tarde para você. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a você que nos assiste. Eu desejo boa tarde porque em 12 meses houve sofrimento, dor, luto, mas também a esperança, a vacina. A crise, evidentemente, tem feito parte do nosso dia a dia, infelizmente. Mas você já parou para pensar em tudo que aconteceu na cidade nesses últimos meses? Chegou o momento de colocar em perspectiva esse um ano de coronavírus em Caeté. Março de 2020. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado em território caetense. Estou aqui ao lado do secretário municipal de saúde, Alisson Marques, para de forma oficial comunicar à população do nosso município que confirmou-se o primeiro caso de coronavírus. Foi decretado o estado de emergência no âmbito do município. Equipes da Prefeitura e da Santa Casa passaram a adotar medidas para frear a disseminação do vírus. Vamos fazer o decreto para proibir a abertura dos comércios que deixam em risco a nossa população. O cenário é muito triste, é de guerra. Ordem Municipal estabeleceu fechamento do comércio não essencial. Estrutura da Santa Casa foi modificada para atendimento à população. Em maio, a Prefeitura estabeleceu o uso obrigatório de máscara. Uma campanha foi divulgada nas redes sociais para conscientização. Decisão da administração municipal flexibilizou a abertura do comércio, contemplando quase todas as atividades. 15 dias depois, casos de Covid-19 davam um salto de 380%. Os perigos da doença pareciam não preocupar certa parte da população. Os meses foram passando. Em setembro, Caeté contabilizava 13 mortes por Covid. O médico Tiago Barros, da Santa Casa, afirmou em dezembro que o hospital estava preparado para atendimentos relacionados ao coronavírus. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que a Santa Casa continua tomando todos os protocolos e as medidas, seguindo todos os protocolos e as medidas de prevenção. E a equipe continua trabalhando afinco para tudo dar certo. E apesar do aumento do número de notificações de casos, o nosso sistema tem suportado bem o que tem acontecido. Nesse primeiro trimestre de 2021, já são 33 mortes no município. Mais de 1.000 pessoas contraíram a doença. 12 meses depois do início da crise em Caeté, com a falta de leitos de enfermaria e de UTI na rede estadual e crescente número de casos, a situação parece ainda pior.
E ontem o secretário de Saúde de Caeté, Alisson Marques, fez um balanço desse ano de pandemia. Bem, Gustavo, esse balanço aí de um ano dessa crise sanitária na cidade, foram muitos desafios, mas muitos desafios mesmo. A cada dia que passa, a coisa muda. A gente acha que a gente está descobrindo, como lidar com o vírus, e aí está indo bem, de repente vem uma outra situação que complica. Mas, num balanço geral, Caeté tem ido muito bem. Caeté tem se comportado bem, as pessoas começaram a se conscientizar, precisa muito ainda, mas começaram a se conscientizar. Aqui na nossa região, em relação ao índice de isolamento social, ou seja, as pessoas que estão ficando mais em casa, a cidade de Caeté, da região, ela é a que mais tem as pessoas dentro de suas casas, mas o que a gente sempre pede, para as pessoas terem cuidado, as pessoas não saírem na rua sem qualquer tipo de situação que realmente precise sair, e que se cuide, porque a vacina está aí, aos poucos a gente tem vacinado bastante pessoas, a vacinação está sendo muito bem organizada, então a gente precisa de ter paciência e tomara, que a gente não tenha aí mais um ano, a gente está na expectativa de que com mais alguns meses consigamos vacinar pelo menos essa população que tem mais risco de contrair a doença e evoluir para uma situação mais grave. E aí a gente conseguindo vencer isso, a gente volta ao novo normal, que eu já falei anteriormente. Então o nosso balanço é esse, a cidade tem suportado bem, mas como todas as cidades da região, algumas coisas ruins aconteceram, algumas mortes aconteceram, que a gente lamenta muito, mas o que a gente precisa de fazer é ter o cuidado, ter a consciência e não sair às ruas, sem necessidade. A pauta continua sendo a pandemia. Foram eleitos ontem à tarde o presidente e o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia de Minas, que vai investigar a suspeita de irregularidades na vacinação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde. O relator dos trabalhos também foi designado. Na reunião foram eleitos por unanimidade o presidente da comissão, deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, e o vice, deputado Ulisses Gomes, do PT. Cássio Soares, do PSD, foi designado o relator dos trabalhos. Também integram a CPI os deputados Sávio Souza Cruz, do MDB, Noraldino Júnior, do PSC, repórter Rafael Martins, do PSD, e Roberto Andrade, do Avante. A CPI foi criada pela Assembleia para investigar as denúncias de que centenas de funcionários administrativos da Secretaria Estadual de Saúde teriam sido vacinados contra o coronavírus, furando a fila dos grupos prioritários. Logo após admitir na Assembleia a vacinação dos servidores e a dele próprio, o então secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, foi dispensado do cargo, sendo substituído pelo presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, Fábio Baqueretti. Dados os fatos, dados os acontecimentos e as consequentes denúncias que vimos pela mídia, cabe à Assembleia Legislativa, como seu guardião da legislação, como voz do povo e com a responsabilidade de fiscalizar, fazer com muita responsabilidade cumprir o nosso papel de fiscalização. A próxima reunião da CPI dos fura-filas vai ser nesta sexta-feira, às 16h. A Assembleia já recebeu 2 listas com mais de 2.600 nomes de funcionários da Secretaria Estadual de Saúde já imunizados, mas as circunstâncias da vacinação ainda vão ser investigadas. Quero agradecer ao presidente Agostinho Patrus a confiança, a liderança nesse processo. Levaremos muito a sério a orientação que nos foi dada pelo presidente, de fazermos um trabalho sério, isento, respeitoso, mas, acima de tudo, profundo na apuração dos fatos, que são muito sérios e que são muito graves. Os tempos estão difíceis para todo mundo. Empresários foram pegos de surpresa com a crise de coronavírus. Ninguém está imune aos impactos dessa pandemia. Mas a inovação tem sido aliada nesta difícil fase e quem mostra pra gente é a repórter Tainá Tavares.
A oficina do Abraão funcionava no fundo de sua casa até o fim de 2019, ano em que ele resolveu ampliar os negócios. Mas eu tinha um projeto para mim arrumar um ponto e comprar umas máquinas para me prestar um tipo de serviço melhor na cidade. Abraão estava seguro, porque havia e há demanda no mercado pelo tipo de serviço que ele oferece. Porque aqui está uma falta de mão de obra, principalmente nessa área minha, de soldas especiais, que a gente tudo leva para Belo Horizonte. Então, eu vi isso, pesquisei isso e eu vi que a cidade estava precisando dessa mão de obra. Tinha essa carência. Aí veio a pandemia. 2020 não foi favorável para o empresariado. Sobre essa pandemia que está afetando a gente, já tem um ano aí, prejudicando todo mundo, ainda mais o comerciante que tem que lutar para sobreviver, né, e pagar as contas. Claro que prejudicou o nosso comércio, que nós perdemos muitos clientes, pessoa física que vai na loja, a gente, esse rendimento cai bastante. Situação antes inimaginável. A pandemia mudou completamente a rotina da população. E claro, houve impactos em todos os setores da economia. Em Caeté, os empreendedores estão preocupados, mas sempre em busca de inovação. O que a gente está fazendo para poder manter, a ligação e o contato com o cliente? Nós estamos investindo mais nas linhas, de comunicação. É o WhatsApp, o Instagram, Facebook, e trabalhando aí no sistema delivery, que é o que mais cresceu aí nessa pandemia. Nós temos um mototáxi, ou eu mesma acabo levando para o cliente, e a gente vai conversando, O que o cliente pede, a gente tenta, no máximo, atendê-lo. Enquanto atravessa a crise, o empresariado de Caeté se mostra confiante, mantém a esperança ativa. A oficina do Abraão não só mudou para um lugar maior, como está sendo equipada com mais tecnologia. Meus planos, meus projetos, eu me programando, me organizando, ajeitando um ponto melhor, investindo em máquina, para quando isso tudo passar, a gente estar preparado e dar continuidade ao nosso trabalho. O presidente da Associação Comercial acredita que a retomada econômica de verdade virá com a vacinação ampla da população. A gente está muito otimista quanto à questão da vacinação, que a gente está vendo que está caminhando, É uma luz que surgiu aí no final do túnel. Então a gente espera que o governo realmente invista e foque no combate realmente da pandemia para o seu fim. Então, nesse momento, nós temos oportunidades. Eu posso negociar o meu aluguel com o proprietário. Vocês já pararam para poder pensar os créditos de vocês? Você tem crédito, você pode negociar, os juros caiu violentamente. Você pode discutir portabilidade de um crédito que você tem. Crédito imobiliário, gente, tem gente que pegou crédito imobiliário há 2 anos atrás, a taxa de 9%, hoje está 6%, 7%. Então, o que é isso? Você negociar a portabilidade, olha o quanto você reduz os seus custos. Então, acho que o pessoal tem que estar atento a isso. Outra coisa também, cuidado com cartão de crédito, cuidado com cheque especial, cuidado, tá? Não é passar que vai resolver, não. Estamos passando por uma crise. E como empreender? Empreender é sempre importante, né? Sempre importante em qualquer momento, inclusive nas crises, quando já tivemos diversas crises e, infelizmente, os empresários, os empreendedores, não têm como ficar livre dessas situações. Fatores externos que influenciam muito dentro de cada empreendimento. Importante ficarmos atentos a alguns pontos, algumas coisas que são importantes. Eu daria aqui algumas dicas que são preciosas. Por exemplo, fique de olho nas prioridades, priorize algumas coisas, repense nos seus custos. Não é? Será que para onde está indo? É importante fazermos de onde está vindo o meu dinheiro e para onde ele está indo. Então, onde são as minhas receitas, quais são as minhas receitas e quais são os meus custos e as minhas despesas, para onde o meu dinheiro está indo. Então, ficar de olho nisso, ficar atento a esse detalhe. Outra coisa, a crise ela pode nos dar oportunidades de investimento.
Se eu vou investir, né, o mercado tende a desvalorizar alguns ativos, imóveis, ações. Alguns ativos podem desvalorizar durante a crise. Se eu estou procurando investimentos, uma boa oportunidade, sim. Por que não? Aplique estratégias de marketing digital. Trabalhar o marketing digital hoje é super importante. Marketing, muitos empresários, muitos empreendedores, ao chegarem na crise, diminuem o seu marketing, acabam com o seu marketing. E ao contrário, né, devemos exatamente utilizar e abusar do marketing. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. O próximo passo. Tem hora na vida que para as coisas andarem, a gente precisa dar o próximo passo. Às vezes, a gente fica esperando um sinal e, na verdade, esse sinal está dentro de cada um de nós. Sabe aquela vontade de fazer as coisas acontecerem? De pegar, de fazer, de se atirar. Não foi assim quando você começou a escrever sua própria história? Ou com você foi diferente de todo mundo que mergulhou numa ideia para fazer ela acontecer? Então, é essa coragem que movimenta a vida. Tá na hora de fazer acontecer, Brasil. Tá na hora da virada. Tá na hora de mergulhar de cabeça e voar cada vez mais alto. A hora da indústria é agora. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. Com o Estado na onda roxa do programa Minas Consciente, as igrejas voltam a fechar suas portas para os fiéis. E o repórter João Eduardo tem mais detalhes. Boa tarde, João, para você aí na redação da Rádio Itatiaia. É isso mesmo, boa tarde, Gustavo Pinheiro, boa tarde, telespectadores do programa Gustavo Pinheiro no Facebook, vocês que nos acompanham ao vivo pela internet, desde já, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É isso mesmo, Gustavo. As igrejas católicas em Caeté, elas estão fechadas desde a última quarta-feira após um entendimento dos padres com a Prefeitura Municipal de Caeté. O município entrou na onda roxa e o decreto promulgado pelo governador Romeu Zema não falava sobre igrejas propriamente dizendo. Então, ficou aquela dúvida no ar, as igrejas fecharam as portas por conta da onda roxa, mas não havia um decreto falando exclusivamente sobre as igrejas. Houveram polêmicas em outros estados, como São Paulo, o governador João Dória fechou as igrejas, houve uma grande pressão, principalmente da bancada evangélica, e em seguida as igrejas foram reabertas novamente. Em Belo Horizonte, houve um acordo do prefeito Alexandre Calil, no município de Belo Horizonte, houve um acordo do prefeito Alexandre Calil com lideranças religiosas, inclusive com o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor, e as igrejas estão fechadas desde o último domingo. Em Caeté, as igrejas se fecharam na quarta-feira, após o entendimento do prefeito Lucas Coelho com os padres da cidade, tanto dos distritos quanto do perímetro urbano. Caeté tem 5 paróquias, mais o Santuário Nossa Senhora da Piedade na Serra, e houve um entendimento e as igrejas fecharam as suas portas. Ainda não há nenhuma previsão para reabertura, entretanto o decreto em Caeté vai vigorar por tempo de 15 dias, podendo ser prorrogado ou então minimizado de acordo com os números do novo coronavírus que estão aí alarmantes. No caso da Igreja Católica em Caeté, as 5 paróquias da cidade e o Santuário Estadual da Serra da Piedade já anunciaram via redes sociais que estão com suas atividades presenciais suspensas, enquanto durarem os decretos estaduais e municipais que impedem as celebrações presenciais. O Santuário Nossa Senhora da Piedade na Serra transmite diariamente as missas pelas redes sociais e pela TV Horizonte, que é a emissora da Arquidiocese de Belo Horizonte, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, além da oração do terço ao vivo, direto da Ermida da Padroeira de Minas, às 6 horas da tarde também diariamente. E chegou o momento do esporte aqui no programa. Pauta para o Mendel Silva. É com você, Mendel. Vamos lá, Gustavo. Futebol mineiro aí sem muitas novidades no Campeonato Mineiro. O Galo líder com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, time alternativo sobrando na competição. O Cruzeiro, enfim, conseguiu chegar ao G4
com problemas ainda na estrutura do time, venceu o Atlético de São João del Rei por 1-0 no domingo, jogando mal, mas, né, aquela situação em que o resultado é superior ao desempenho. Venceu, o que importa, 3 pontos na bagagem, G4. E o América perdeu para a Caldense sábado no Horto por 1-0, está em segundo lugar, mas o que é assunto hoje no futebol mineiro é a paralisação do estadual, das atividades esportivas no estado, por pelo menos 15 dias a partir de segunda-feira, de 22 de março, determinação do governador Romeu Zema, né? Tem o jogo hoje, daqui a pouquinho, jogo do Galo contra o Coimbra, 5h30 no Mineirão, e domingo tem o clássico Cruzeiro e América, também no Mineirão, e a partir daí 15 dias de hiato do Campeonato Mineiro. Analisar essa paralisação do futebol não é uma tarefa simples, é um pouco complexo, porque, vou explicar, Gustavo, o protocolo da CBF para os clubes de futebol ele é muito rígido. São 2 testes por semana nos jogadores, né? Isso aí é regra, e é obrigatório um teste 2 dias antes de cada jogo. Então, ou seja, é muito bem cercado, né, o protocolo do futebol aí. E a gente não tem ainda, não tive nenhum registro analisando súmulas de jogos do brasileiro, da Série A, Série B, Série C, Paulista, Mineiro, Carioca, enfim, até torneios internacionais, torneios europeus, não tive acesso a nenhum caso de transmissão de Covid durante uma partida esportiva, no jogo de futebol. Porém, o futebol não se resume só às 4 linhas, né? Tem toda uma logística por trás disso. Tem hotéis, né? Tem transporte aéreo e rodoviário, e também tem pessoas que se aglomeram para assistir os jogos. Então a bolha do futebol está muito bem cercada, muito bem protocolada. Só que o que envolve o futebol não pode ficar também à mercê do que vem acontecendo na nossa sociedade. Então é importante essa paralisação, eu acho correta, como eu expliquei agora, o protocolo do futebol é muito seguro, mas é todo um contexto. Então eu acho correto a paralisação do futebol por 15 dias, porque a situação não é fácil, a situação é muito complicada. A gente vê aí ocupação de leitos acima de 100% em várias cidades, índice de contaminação muito alto, recordes negativos a cada dia de mortes por Covid, a situação não está fácil. Beleza, Gustavo? Um abração para você, fique com Deus, bom fim de semana para todos nós. E o programa de hoje fica por aqui, eu volto na próxima sexta-feira, 13h. Para você, boa tarde, bom fim de semana e por favor, fique em casa e se puder, não saia. Saia somente se necessário. E não se esqueça, use a máscara. Boa tarde.